Oi pessoal, tudo bem? É com uma sensação de dever cumprido e ao mesmo tempo com certa saudade dos personagens que eu chego aqui ao último vídeo sobre o livro Don Quixote. Provavelmente não vai ser o último vídeo sobre o tema, né? Porque eu ainda tô lendo a biografia, então nós vamos ter um vídeo aí sobre a vida do Cervantes. E eu vou com certeza voltar a comentar alguma coisa sobre o Don Quixote, sobre novelas exemplares, também sobre outros livros da obra dele. Mas esse é o último vídeo especificamente sobre o livro Don Quixote. Eu terminei ele no último dia do mês de maio, que era a minha meta. A gente começou a falar de Don Quixote lá no finalzinho de março. Eu fui lendo aos poucos, intercalando com outras leituras, e foi uma leitura muito prazerosa. É claro que teve alguns momentos um pouco mais maçantes, o livro não é um livro com um ritmo muito acelerado o tempo inteiro, mas principalmente o segundo volume, para mim, foi incrível. Eu gostei da maioria das aventuras, eu me envolvi muito com os personagens, as partes filosóficas e as reflexões que eles fazem são incríveis, são muito bem escritas e eu já estou sentindo falta tanto do Don Quixote quanto do Sancho, porque são dois personagens que vão crescendo conforme você vai lendo que por trás ali da loucura do Don Quixote há muito mais coisa. É um personagem que defende muito a justiça e também a liberdade dele para ele é tudo, faz você refletir sobre várias coisas lendo esse livro. No último vídeo a gente tinha deixado ali o Sancho governando e o Don Quixote ainda na casa do Duque e da Duquesa, né? Nessa última parte a gente ainda vê o Sancho como governador, ele fazendo coisas muito acertadas e surpreendendo todo mundo, inclusive o próprio Don Quixote, com as notícias que chegam até ele sobre o governo do Sancho. Ele vai enviar uma carta para Teresa, a esposa dele, que vai ficar feliz da vida do marido ter se tornado governador e já vai se dar ares assim de primeira dama, né? É engraçado que a Teresa falou pro Sancho não ir atrás desse tipo de coisa, que eles deviam se acostumar com o que eles tinham e muito menos de casar a Sanchita, né, a filha deles, com alguém rico, que ela devia se casar com alguém da classe dela, mas a Teresa muda totalmente de opinião quando chega uma carta para ela do marido e uma carta da própria duquesa contando que ela seria muito bem recebida e tudo mais. Lendo um dos textos de apoio do Novelas, e também conforme você vai lendo o livro, você começa a ficar com um olhar um pouco mais crítico sobre a atitude dessa duquesa e desse duque, né? É claro que eles se divertem dando essas aventuras e o governo pro Sancho, mas há um pouco também de maldade em cima disso, de zombar de quem não tem posses, porque a Teresa fica super feliz e ela responde toda solícita e ela começa a fazer vários planos e isso vira motivo de riso da duquesa. Então tem um pouco de maldade aí sim, tem um pouco de crítica, principalmente a isso de a nobreza achar que pode fazer o que quiser com as outras pessoas, né? Mas como eu disse, apesar desse governo do Sancho ter esse caráter meio fajuto e ter sido inventado pelo duque e a duquesa, o Sancho vai fazer muitas coisas boas ali no governo dele, ele vai ajudar a resolver algumas situações. E o Don Quixote, numa carta para ele, vai dizer o seguinte: quando esperava ouvir novas de teus descuidos e impertinências, Sancho amigo, ouvi-as das tuas discrições, e por isso dei graças particulares ao céu, que sabe levantar os pobres do monturo e fazer discretos dos tolos. Dize-me que governas como se fosses homem, e que és homens como se fosses bruto, pela humildade com que te tratas. Adverte, Sancho, que muitas vezes convém, por autoridade de ofício, ir contra o que pede a singeleza do coração, porque o bom adorno da pessoa que está em altos cargos deve-se conforme ao que eles pedem, e não à medida daquilo que a sua humildade e condição inclina. Aí o Don Quixote vai falar que ele está indo bem, mas que ele tem que se portar e se vestir e se cuidar como governador que ele se tornou, né? Esse governo do Sancho não são só flores, porque vai ter um doutor, um médico, que vai acompanhar ali o Sancho no seu governo, que não vai deixar ele comer nada. E o Sancho adora comer, adora ficar satisfeito com a comida, né? Então ele vai começar a pensar que era melhor ser escudeiro do Don Quixote
e comer de vez em quando, mas quando ter a oportunidade de comer coisa boa, comer, do que ser governador e não poder comer nada, de ter esse médico que se preocupa com a saúde. Aí ele vai esculachar o médico e também vai chegar pro Sancho uma carta dizendo que o governo dele pode estar ameaçado, que alguém pode tentar matá-lo e que... tanto que ele vai falar logo que deve ser o médico matando ele de fome e também que pode acontecer um ataque à ilha dele, né? Que a gente sabe que não é uma ilha de verdade, mas o Sancho acredita que é uma ilha. E esse ataque também vai ser forjado e o Sancho vai ficar com tanto medo e vai sair tão moído desse ataque, apesar deles conseguirem a vitória, que também é uma vitória arranjada, e isso somado ao fato dele estar sem comer, vai fazer ele não querer ser mais governador. Ao passo que no castelo, o Don Quixote vai ouvir as reclamações da Dona Rodrigues, dizendo que a filha dela foi enganada por um nobre que levou ela pra cama, mas que deu no pé e não quer casar com ela, como ele prometeu. E o Don Quixote falou que vai fazer ele casar sim, vai fazer honrar isso. E como é que eles resolvem isso? Eles colocam um lacaio com a roupa ali de cavalheiro para lutar contra o Don Quixote. Ele fala, o Duque e a Duquesa pedem para ele não machucar o Don Quixote, só que olha o que acontece. Quando eles iam começar a lutar, o lacaio, né, que está se passando por nobre, decide não lutar, fala que é apaixonado pela filha ali da Dona Rodrigues, que quer se casar com ela, que não quer batalhar, que pra ele tá bom. E o Don Quixote vai ficar feliz com isso, apesar de que ele tava ali na animação de lutar. E quem não vai ficar nada feliz com isso é o Duque e a Duquesa, né? Só que quando o lacaio tira o elmo, todo mundo vê que ele é o lacaio. Só que aí o Don Quixote vem com aquela história dos seus bruxos, dos seus necromantes que o perseguem e que devem estar agindo ali também para que o nobre se pareça com um lacaio. Ele não pensa nem por um segundo que isso tudo pode ser armação do Duque ou da Duquesa, né? Ele confia muito neles, então a história fica nisso. Eles decidem deixar o lacaio meio que em espera para ver se o feitiço passa, sabe? Umas coisas assim. Tem uma parte sobre o Sancho que o narrador vai dizer assim: enfim, ordenou coisas tão boas que ainda hoje se guardam naquele lugar e se chamam as Constituições do grande governador Sancho Panza. Mas apesar disso tudo, como eu falei, ele vai desistir do governo depois da batalha, que pra ele é a gota d'água, e ele vai deixar o governo ali com umas 8 a 10 noites de governo só, vai pegar todo mundo de surpresa, porque ele queria tanto, né, ser governador, que todos ficam abismados com a desistência dele. Eles não achavam que ele ia desistir e querer voltar a ser um escudeiro, né? Tanto que ele sai do governo sem ganhar nada com isso. E fica todo mundo assim, nossa, quem dera os governadores não lucrassem com seus governos, né? Não pegassem dinheiro emprestado ou até surrupiassem dinheiro do governo. E é isso que vai acontecer com o Sancho. Ele vai sair do governo dele sem nada, que vai deixar todo mundo admirado com o gesto dele de abdicar o trono, que é algo que ele queria tanto, né? Ser governador de uma ilha. E ele vai dizer assim: abre caminho, senhores meus, e deixai-me voltar à minha antiga liberdade. Deixai-me ir buscar a vida passada para que me ressuscite desta morte presente. Eu não nasci para ser governador, nem para defender ilhas nem cidades dos inimigos que quiserem acometê-las. Entendo mais de lavrar, de cavar, de podar e de pôr bacelos nas vinhas do que dar leis ou defender províncias ou reinos. Bem está São Pedro em Roma, quero dizer, bem está cada um usando do ofício para que foi nascido. Melhor me fica uma foice na mão do que um cetro de governador. Antes quero comer a farta feijões do que estar sujeito à miséria de um médico impertinente que me mate de fome. E antes quero recostar-me de verão à sombra de um carvalho e enroupar-me de inverno com um capotão na minha liberdade, do que me deitar com a sugestão do governo entre lençóis de Holanda e vestir-me de Martas Cevolinas. Fiquem vossas mercês com Deus e digam ao duque meu senhor que nasci nu, nu agora estou e não perco nem ganho. Quero dizer que sem mealha entrei neste governo e sem mealha saio. Muito ao invés do modo como costumam sair os governadores de outras ilhas. E apartem-se, deixem-me que vou me curar, pois suponho que tenho arrombadas as costelas todas,
graças aos inimigos que esta noite passearam por cima do meu corpo. Ou seja, Sancho sai dessa incrivelmente. E é tão, mas tão atual, né? Essa crítica aos governadores que enriquecem com seus governos, não é mesmo? E assim ele vai voltar para a casa do Duque da Duquesa, né, procurando Dom Quixote. No caminho ele cai num buraco, coitado. Sancho sempre sofre, né? E ele vai dizer assim: enfim, nesse tempo todo pude tentear os encargos e as obrigações que o governo traz consigo, e entendi que os meus ombros não podiam com a carga. Nem eram peso para as minhas costelas, nem flechas para minha aljava. E assim, antes que o governo desse em terra comigo, dei eu com o governo em terra. E ontem pela manhã deixei a ilha como a encontrei, com as mesmas ruas, casas e telhados que tinham a minha chegada. Não pedi dinheiro emprestado a ninguém, nem me meti em negócios rendosos. E ainda que tencionava fazer algumas ordenanças proveitosas, não fiz nenhuma, receoso de que não se guardassem que, para isso, tanto monta fazê-las como não as fazer. Saí, como digo, da ilha, sem mais acompanhamento que o do meu russo, caí numa cova, vim por ela adiante até que esta manhã com a luz do sol vi a saída, mas tão difícil que, a não me deparar com o senhor Dom Quixote, ali ficaria até o fim do mundo. E isso era o que faltava para o Dom Quixote decidir sair ali da casa do Duque, né, e da Duquesa. Eles resolvem ir embora, porque por mais que ali eles tenham muito conforto, o Dom Quixote quer ser livre, quer seguir com seu trabalho de cavaleiro andante, e ele vê que ali já não é mais o lugar dele. E ele vai dizer uma das frases mais bacanas, e ele vai falar uma das falas mais bacanas dele durante todo o livro, que eu gostei muito. A liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos que aos homens deram aos céus, que aos homens deram os céus. Não se lhe podem igualar os tesouros que há na terra, nem os que o mar encobre. Pela liberdade, da mesma forma que pela honra, se deve arriscar a vida, e pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode acudir aos homens. Por isso que eu disse que o Dom Quixote é um dos grandes defensores da liberdade e do direito da pessoa ir para onde ela quiser e seguir com a vida dela para onde ela quiser, né? Tem outro trecho também a respeito da beleza que eu gostei muito. Quando Dom Quixote resolve ir embora, a dama Altisidora vem novamente dizer que está loucamente apaixonada e faz um escândalo antes dele ir embora. E ele a trata com frieza e cordialidade, porque ele não corresponde, ele vai dizer de novo que só tem olhos para sua Dulcinea e vai embora. E o Sancho vai ficar muito espantado como a Altisidora ficou com interesse no Dom Quixote. O Sancho vai dizer na cara do Dom Quixote que ele é feio. E olha a resposta que o Dom Quixote tem para ele. Adverte, Sancho, que há duas formosuras, uma da alma, outra do corpo. A da alma campeia e mostra-se no entendimento, na honestidade, no bom proceder, na liberalidade e na boa criação. E todas essas partes cabem e podem estar num homem feio. E quando se põe a mira nessa formosura e não na do corpo, o amor irrompe então com ímpeto e vantagem. Bem vejo, Sancho, que não sou formoso, mas também conheço que não sou disforme. E basta um homem de bem não ser monstro para ser querido, contanto que tenha os dotes da alma que te disse já. Pois é, que beleza que se deve procurar numa pessoa, né? Depois disso eles vão continuar viajando, eles vão passar por uma estalagem em que eles vão ficar sabendo sobre o livro que não foi escrito pelo mesmo escritor do primeiro livro sobre o Dom Quixote, né? Eu comentei disso com vocês quando eu estava falando sobre o começo do livro, porque tem isso no prólogo, que um outro autor teria usurpado ali o Dom Quixote e o Sancho e escrito uma continuação para Dom Quixote sem ser o Cervantes, e que o Cervantes brinca com isso nesse livro. No livro eles vão encontrar um cavaleiro que vai dizer, por uma conversa, que leu o Dom Quixote e que o Dom Quixote não gostava mais da Dulcinea e outras características que fogem ao nosso Dom Quixote. E Dom Quixote vai interromper a conversa e vai ficar revoltado com isso e vai perceber logo que há mais um outro livro aí na jogada. E isso é retomado na história quando o Dom Quixote, em outra estalagem, conhece um personagem chamado Dom Álvaro Tarfe, que vai dizer que conheceu o Dom Quixote, mas que não aquele que estava ali.
E ele vai falar pro Dom Álvaro que ele é o Don Quixote real, né? Que qualquer outro é uma farsa. Vai falar que uma prova disso é que ele nunca esteve em Saragoça, que é onde esse Dom Álvaro conheceu esse Don Quixote. E ele fez isso de propósito, porque quando ele ficou sabendo de um livro sobre esse pretenso Don Quixote, ele faz questão de não ir a Saragoça como o livro dizia que o Don Quixote ia, para justamente identificar ali as mentiras. Então ele acaba indo para Barcelona. E na volta ele encontra esse Dom Álvaro e faz esse Dom Álvaro jurar que nunca conheceu ele, o Don Quixote verdadeiro, e isso é até oficializado por um tabelião que eles encontram para fazer isso. Com sua liberdade de volta, depois que eles deixam o Duque e a Duquesa, há pequenas aventuras também. Numa delas eles vão encontrar um grupo de bandoleiros, só que os bandoleiros mais bonzinhos, sabe? Eles roubam os viajantes, mas nunca deixam a pessoa sem nada. São bandoleiros diferentes. E indo para Barcelona ele vai conhecer outro nobre, o Dom Antônio, que é até conhecido do chefe ali dos bandoleiros. E ele fica muito feliz de finalmente conhecer o famoso Don Quixote. Vai acontecer uma recepção parecida com a do Duque e da Duquesa, de ir na loucura do Don Quixote, não confrontá-lo com a verdade. Vai dar festa pro Don Quixote, o Dom Antônio, mas também vai dar uma sacaneada no Don Quixote. Ele chega a pregar nas costas do Don Quixote: eu sou o Don Quixote. Então por onde eles passam, o Don Quixote acaba sendo reconhecido, digamos assim. Isso eu já acho um pouco de maldade, uma brincadeira ali com os sentimentos do Don Quixote. Se ele descobrisse, ele ia ficar muito chateado. Mas enfim, ao mesmo tempo se alimenta as aventuras dele e se zomba dele, né? Nenhum desses personagens nobres são totalmente bonzinhos e simplesmente acolhedores e querem que o Don Quixote fique bem. Eles querem se divertir às custas do Don Quixote. Então é meio complicado avaliá-los. E agora eu vou falar um pouco sobre o final do livro. Como eu fui comentando pedaço a pedaço, eu tomei a liberdade de contar mesmo o que eu li no livro, que eu achei interessante. Porque Don Quixote não é um livro que você saber que ele enfrentou moinhos de vento, que o Sancho foi governador. Isso não são coisas que estraguem o livro, porque a leitura é muito rica. Você lê não é a mesma coisa que eu estar aqui comentando pra você. Mas daqui pra frente eu vou contar um pouco como a história termina e vou dizer o que acontece no final. Já adianto que o final é um pouco triste. Então, se você não quer saber como é que Don Quixote acaba, pra poder, porque ainda não leu e quer manter isso, pode encerrar o vídeo aqui, tá bom? Beijo pra você. Mas se você não se importa, se você já leu o livro e quer saber o que eu achei desse final, continue assistindo. Então, o que vai dar fim às batalhas de Don Quixote é aquele bacharel Sansão Carrasco, que a gente sabia que ia vir atrás do Don Quixote novamente, né? E ele realmente vem, dessa vez como Cavaleiro da Branca Lua, e resolve enfrentar o Don Quixote com de novo aquela regra de que se o Don Quixote perder, ele tem que voltar para casa e dar um tempo da cavalaria andante. E ele pede para ele dessa vez 1 ano em casa, com aquela esperança de que o fidalgo volte a levar uma vida normal. Mas a gente sabe que tem um pouquinho de rancor aí também, por mais que ele não esclareça isso. E infelizmente dessa vez o Don Quixote perde, ele não dá sorte. E então ele faz seu caminho de volta para casa, bem triste, e já pensando em se tornar um pastor nesse tempo, aquelas viagens dele. Na volta ele passa de novo pelo castelo do Duque e da Duquesa, obrigatoriamente, porque ele é cercado e arrastado para lá. E lá uma outra brincadeira do Duque e da Duquesa. Essa eu gostei menos ainda, porque como sempre sobra pro pobre do Sancho. E quando eles chegam lá, a Altisidora está deitada num caixão, morta. Tudo fingimento. E para acordá-la, o Sancho tem que aceitar apanhar, levar vários tapas e beliscões. Então eu achei isso de uma maldade, porque por que não uma outra tarefa para acordar a Altisidora, algo que não envolva ferir moralmente o Sancho, né? Porque como sempre o Sancho acaba se ferrando com isso. Don Quixote fala para ele deixar para acordar a pobre moça, e eles criam todo um clima, uma atmosfera meio bruxa para que esse ritual aconteça, enfim. Fiquei
mais irritada com o Duque e a Duquesa nessa parte do que com outra coisa. Depois disso eles continuam voltando para casa, aí acontece aquela aventura, e aí acontece aquele encontro com o Dom Álvaro Tarf, que jura ali que não conheceu o verdadeiro Don Quixote. E quando eles chegam em casa, o Don Quixote infelizmente adoece. Gente, eu fiquei com muita pena dele, ele tem febre de dias, e quando ele acorda ele pede já que venha alguém fazer seu testamento, que o cura encomende sua alma, e ele fala que não é Don Quixote, que ele voltou à consciência, que a loucura passou, e isso eu não gostei. Eu preferia que ele tivesse morrido acreditando que era Don Quixote. Não entendi por que Cervantes faz isso, dele acabar desmentindo tudo no final, não. E então, finalmente, Don Quixote volta pra casa, desiludido com a sua perda, né? Mas também acreditando que ele pode se tornar pastor. Mas ele vai ter uma febre de 6 dias, vai ficar bem doente, todo mundo com medo de perder o Don Quixote, porque ele fica ali meio desmaiado. E quando ele acorda, ele pede logo para que o cura venha encomendar sua alma e que alguém venha tratar do seu testamento. Ele vai deixar quase tudo para a sobrinha e vai falar pro Sancho ficar com ele, o dinheiro que ele tinha prometido para ele e tudo mais. A sobrinha, o Sancho e a ama vão ficar arrasados, assim como os amigos. Dai-me avisar aos bons senhores que já não sou Don Quixote de La Mancha, mas sim Alonso Quijano, que adquiri pelos meus costumes o apelido de bom. Já sou inimigo de Amadis de Galo e da infinita carterva de sua linhagem. Já me são odiosas todas as histórias profanas da cavalaria andante. Já conheço minha necessidade e o perigo que me pôs o tê-las lido. Já por misericórdia de Deus e bem encarmentado as abomino. Só que aí todo mundo vai continuar chamando ele de Don Quixote, falando pra ele parar com isso, que ele vai ficar bem, que ele vai recuperar suas forças. É aquilo, né? Passaram o tempo todo perturbando ele pra ele deixar de ser Don Quixote, deixar de acreditar que é um cavaleiro andante. Aí quando ele toma a sua sanidade de volta, os amigos não querem mais isso, porque veem que ele tá morrendo e que deixar de acreditar nisso acabou acelerando essa morte. Pra mim essa morte foi muito por uma tristeza mesmo de ter perdido ali pro outro cavaleiro, e foi uma coisa bem psicológica. Eu não gostei dele ter morrido deixando de pensar que é Don Quixote. Eu preferia que Cervantes tivesse ido com isso até o final, que ele tivesse morrido acreditando que morreu de uma forma gloriosa. Assim, eu fiquei com bastante pena do Don Quixote, bastante com dó disso, e fiquei um pouco triste com a morte dele. No prefácio do segundo volume, Cervantes já adiantava que ele morreria no final do livro, para evitar isso de que ele fosse usado por outro autor e tudo mais. Eu tinha comentado isso com vocês, que o Cervantes tinha tido uma resolução, por mais que o Cervantes dissesse que não ficou aborrecido com esse outro livro escrito por outro autor, ele toma essa resolução. Então, não sei até que ponto ele foi influenciado por isso, se a morte do Don Quixote já estava nos planos dele e tudo mais. Mas eu fiquei triste com esse final, não só por conta da morte do Don Quixote, mas por ele deixar de acreditar que é Don Quixote. Fiquei triste. O Sancho, é claro, sofre muito com essa perda, a ama, a sobrinha, e o leitor também. Depois tem 2 textos de apoio que eu não achei que trouxeram tanta novidade assim. Um vai falar sobre a influência novamente do Don Quixote, da obra do Don Quixote, da sua importância. E o outro tem uma análise ali pequena sobre o que o Don Quixote acreditava, da liberdade, mas nada que traga informações muito novas e muito relevantes, como as que eu vi nos anexos do Novelas Exemplares. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a trajetória do Don Quixote. O próximo vídeo do Conhecendo Cervantes vai falar sobre a vida do Miguel de Cervantes. Eu não sei se vai ser na próxima semana ou na outra, mas vou fazer de tudo para que seja na próxima semana. É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.